já buscar essa ligação espiritual com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, ir emanando esses sentimentos que nos movem, criando esse campo fraterno de troca, de busca, nesse movimento de crescimento, de elevação espiritual. Aqui estamos, então, Jesus, junto a Ti, nesse percurso de autoconhecimento, no desejo de abrir os horizontes da nossa mente, construindo novos recursos, aonde nossa sensibilidade possa tocar níveis mais profundos da nossa realidade, para que o amor, a fé, a alegria, a disposição, os potenciais divinos que habitam em nós possam ganhar expressão em nossa vida. Que Teu amor nos conduza, nos abençoe nesse propósito e pedimos o amparo amigo dos Teus mensageiros. A luz de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, nossos irmãos Napoleão Oriano, Leonardo Correia, da nossa querida Joana de Ângeles e demais benfeitores simpáticos ao nosso ideal, que possam nos envolver, trazendo as intuições necessárias em favor desse ideal. E assim, renovado, Senhor, junto a Ti, em Teu nome, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão e damos início às atividades da noite de hoje. Muito bem, gente. Então, semana passada a gente deu uma olhadinha numa visão geral da dinâmica psíquica, né? Tendo uma ideia de todo esse sistema psíquico. E hoje a ideia é começar a trabalhar alguns conceitos, começando com o conceito de libido, né? Que é justamente com o conceito de energia, para entender essa dinâmica toda, porque, de uma certa maneira, essa relação depois entre a consciência e o inconsciente, entre os vários complexos que habitam a nossa realidade interna e nossa relação também com o mundo, né? O nosso investimento de energia no mundo, e como o mundo também estimula e movimenta energias em nós, vai depender tudo isso da libido, né? Então, a questão da energia psíquica, o que é essa energia, né? Ela é bem importante, até porque a gente tem, de uma certa maneira, na nossa experiência de vida, né? Todo dia, a gente tem uma noção de que as coisas ganham mais ou não ou menos energia, né? Apesar de a gente não conseguir ver a energia, a gente não conseguir, de uma maneira, ponderar e ter como dimensionar e quantificar essa energia, assim, né? A gente não visualiza a energia, né? Mas a gente sabe que ela está ali presente, e mesmo a gente não medindo sua intensidade neste ou naquele aspecto, a gente vê que é uma variação dessa energia dependendo do momento que a gente vive. Então, vai ter momentos que a gente vê assim, que a gente acorda cheio de energia, de estímulo, de alegria, de motivação, e tem dias que a gente não tem quase nada de energia, não tem vontade de fazer nada, de ficar em casa, recolhido, né? Então, às vezes parece que sobra energia, né? A gente pode dar energia para o mundo, né? E às vezes parece que está faltando energia em nós, né? Então, como é que é esse movimento de energia, né? E tem também a questão da energia física, né? Porque esse processo também envolve vitalidade, às vezes as questões emocionais também geram cansaço físico na gente, às vezes a gente tem uma vitalidade física que é renovado pelas nossas emoções. Então, a gente vê que esse campo energético é bastante complexo e, ao mesmo tempo, básico, né, para a gente poder entender todo esse movimento que envolve as dinâmicas
tanto interna como na dinâmica da nossa relação com o mundo externo. Então, esse conceito de energia, de libido, ele é fundamental para nós, né? A gente sabe que o Jung começou a sua parceria com Freud em 1907, né? Esse tem o primeiro contato. Essa parceria vai durar basicamente uns 7 anos. Em 2000 eu estou botando as datas para cá, né? Eu já estou aqui, né? Em 2000 em 1913, então, há um rompimento, tá? Então, em 1897, há esse encontro, né, deles, e em 1913 há o rompimento do Freud com Jung, do Jung com Freud, a partir de um livro que o Jung publica chamado Símbolos e Transformações da Libido. Então, justamente é o conceito de libido que já existia para Freud, né? Então, esse conceito é o mesmo termo usado para Jung e para Freud, libido, que é um termo latino, né, que quer dizer apetite, né? Então, libido quer dizer exatamente isso, né? Então, esse termo continuou sendo usado por Jung, mas esse apetitos, né, que é a libido como um apetite, né, seu estado natural, vai ganhando para Jung uma outra conotação daquela que o Freud tinha no começo da psicanálise, que depois o próprio Freud também vai se ocupando desse conceito e vai também elaborando melhor essa teoria dele da libido. Então, tanto Freud e Jung vão se ocupar desse conceito, vão ter uma divergência no início da caminhada conjunta, e isso vai ser o elemento que vai, então, romper o vínculo com eles e Jung buscar uma outra forma de compreensão da realidade psíquica. E o que faz realmente o Jung romper com Freud é porque, para Jung, né, diferente do sinônimo de libido freudiano, a libido é uma energia que não se restringe apenas ao campo sexual, porque Freud começa a ideia de libido, de energia, sendo uma energia basicamente sexual, movido pelo princípio do prazer. E o Jung não estava em concordância com isso, porque ele via que se a gente fosse escolher uma energia que fosse primordial à frente de todas, ela nem seria sexual, seria a da fome, né? Então, Jung via que essa energia ela não era restrita apenas ao campo sexual, mas ela englobava todos os aspectos da vida. A fome, as emoções, o sexo, né? A questão toda a questão do instinto de defesa envolve esforço, envolve energia, envolve movimento e ações no mundo. Então, de igual maneira, essa energia é ligada a todos os aspectos da vida, que se manifesta através de esforços, desejos, determinações conscientes, vontade e todo o movimento também do inconsciente. Então, essa forma de ver a libido, né, considera a parte sexual apenas como uma expressão da libido, um dos galhos de uma grande árvore que se ramifica em várias partes. Então, esse é um momento importante do rompimento, então, porque a energia, a libido para Freud, ela tem um caráter qualitativo, tem uma qualidade inerente à libido, ou seja, a energia, a libido, ela é uma fonte que tem essa qualidade sexual e ela pode ser sublimada, né? O Freud vai dizer, né? E a visão do Jung, a energia é quantitativa, não qualitativa, ou seja, a energia é energia. Então, o Jung ele vai ser muito influenciado pelo conceito de energia vital, né? O vitalismo, que estava muito em voga na época e que vai influenciar o Kardec, vai influenciar também a visão da homeopatia, né? Então, essa visão do Jung, ela parte dessa ideia que existe energia, mas
que a energia existe, que é uma energia de vida, energia vital, né? E psíquica ao mesmo tempo, né? Na verdade, para Jung, ela tem essas duas dimensões, né? E que, na verdade, então, o caráter que a energia vai ter, né? Se ela vai ser sexual, se ela vai ser de poder, se ela vai ser criativa, se ela vai ser religiosa, vai depender mais da dinâmica dos complexos, dos movimentos do processo ali, que vão dialogar na vida do sujeito, do que um caráter já inerentemente próprio, com uma qualidade da energia. Então, para Jung, a energia não tem uma qualidade inerente a ela. Ela pode tomar qualquer direção, qualquer expressão, e ela vai, então, criando possibilidade de se movimentar, né? Em várias qualidades, né? Então, a qualidade é uma consequência, né, para Jung, e não uma causa ali, né? Então, de uma maneira, talvez o Freud pudesse salientar e adotar o ponto de vista sexual, até porque ele está muito preocupado com a teoria com a repressão sexual, com essa questão da repressão da sexualidade, e talvez levou isso a querer dar uma ênfase mais ao efeito sexual em termos de comportamento, né? Mas para Jung, né, pareceu mais adequado usar um conceito energético. Então, de uma maneira, quando a gente fala em energia psíquica, né, a gente está falando em libido, né? Então, essa libido, né, com um apetite natural, um estado natural, como um movimento natural da vida, filogeneticamente, são todas as necessidades nossas, humanas, do ponto de vista físico e da preservação da vida, né? Como fome, sede, ou sexualidade, estados emocionais, né? E que, de uma maneira, vão condicionando os afetos e vão dando toda essa natureza da libido. Então, todos esses fatores têm suas diferenciações e são ramificações dentro dessa noção geral de libido, né? Então, é um termo bem amplo, libido, né? Então, e pensar libido como energia, então expande esses campos de manifestação para além da sexualidade. Então, a gente parte da ideia, né, que essa energia ela move, né, a nossa vida, e dependendo das necessidades que se apresentam, né, ela vai ter um caráter X ou Y, né? E aí, dentro desse processo todo dinâmico, essa energia pode ser canalizada ou ganhar uma expressão própria, adequada com as questões que estão envolvendo a vida de cada um de nós, né? Então, tudo isso está ligado à noção de libido, e que, de uma maneira, vai ser depois se apropriada pelo nível humano naquilo que o Jung chamou da psiquificação do instinto, né? Então, de uma maneira, o instinto é esse primeiro princípio que move a realidade, a vida da gente, a gente vai psiquificando o instinto. Então, o Jung vai fazer todo um estudo antropológico do deslocamento da libido, de um estado natural para um estado de cultura, de trabalho, né? E a primeira forma que Jung vai entender o movimento da libido é a magia, né? É o movimento mágico, o ritual mágico. Por exemplo, ele cita o Jung uma tribo, que eu não me lembro agora se é africana, que eles têm um ritual de fertilização da terra, né? Então, eles tinham essa fantasia que a terra, para ser fertilizada pelos homens da tribo, para poder recompensá-los depois com a produção de alimentos, de frutas, né? Então, ele tinha um momento de um ritual, no momento da lua, né? O momento da época do ano, aonde eles tinham que se privar do contato sexual com as suas parceiras, e aí eles dançavam, faziam um grande circo, cavavam um buraco, né, no
no solo e dançavam de maneira frenética, entrando num certo tipo de êxtase. E aí eles diziam na linguagem dele, a canção que é: isso não é um buraco, é uma vulva, é uma vulva. E com lanças, eles cravavam, então, no buraco, essas lanças, enquanto dançavam. Então, para eles, isso era uma forma de levar essa energia natural da vida deles para a vida e fertilizar a terra. Então, a gente vê que a energia natural aí do instinto está sendo canalizada para esse movimento da evolução humana que vai dar o homem Faber, né? O homem trabalho, o homem que opera sobre a natureza e começa a tirar da natureza possibilidades novas. Então, de uma certa maneira, está todo um movimento que vai se dando no processo evolutivo e da nossa elaboração psíquica, que Jung vai chamar de uma psiquificação da libido, que vai subjetivar também os nossos impulsos mais primordiais, mais naturais, tá, gente? Tudo isso vai acontecendo. Então, essa libido e ao mesmo tempo que tem então essa energia sexual ali, né, da tribo, né, tem uma energia agressiva, assim como essa energia sexual está sendo canalizada ali, outras energias, né, do instinto, como da fome, de preservação da vida, vão sendo também trabalhadas como forma de ritualização para ser canalizada para outros processos de maior elaboração psicológica, né? Então, isso tudo está em jogo nesse processo, então, onde essa libido vai sendo psiquificada, né? E ganhando em recurso humano, de energia que a gente vai se apoderando, né? Então, de uma maneira, a objetivação do nosso movimento na vida é uma forma de intensificar e colocar energia em alguma coisa. Quando a gente está estudando aqui, quando a gente está um prestando atenção no outro, ou lendo alguma coisa, tu está botando energia naquela experiência, né? naquele momento. Né? Então, de certa maneira, a gente vai ganhando uma capacidade com o tempo, né? De poder movimentar essas cargas de energia, né? E observar suas expressões, né? Uma atitude, um pensamento, uma ação, tudo isso são formas da energia ganhar movimento, né? E um propósito. Então, nesse sentido todo, a gente está trazendo aqui para vocês, né? De uma maneira, o que a gente pode ver, assim, do ponto de vista dessa visão energética do Jung, que essa energia será direcionada no sentido de objetivar aquilo que se tem em grande valor naquele momento. Então, e aí a energia vai ganhando um lugar de assento, né? Seja de maneira consciente, quando eu posso fazer isso, olha, eu vou querer estudar agora, eu vou querer ler alguma coisa, ou seja, quando tem um fator inconsciente que perturba, e mesmo que eu diga, eu quero ler, né, um livro, mas eu não tenho força para ler, vou começar a ler e não consigo focar ali, né? Então, há outros movimentos dentro desses sistemas que estão acontecendo, tem vários núcleos que pode roubar energia, que pode movimentar energia, que pode capturar energia, fazendo que essa dinâmica vá acontecendo de várias maneiras, né? Eu posso estar querendo prestar atenção em aula, né? Isso acontece muito com criança, né? Quando está muito desatenta, e a gente vê que ela está desatenta porque tem uma preocupação interna lá, de repente tem um conflito na família dela, com os pais, e ela não consegue prestar atenção porque tem uma fantasia, um conflito interno está consumindo ela, mesmo ela não tendo consciência disso, né? Então, de uma maneira, esses movimentos vão ganhando em complexidade, né? E vão começando a criar sistemas de relação aonde o foco de energia pode mudar, independente só da vontade, mas também de fatores internos que pode estar mobilizando ou capturando essa energia, né? Bem, e para o Jung daí vai buscar na física, né, gente, um
a elementos para poder entender melhor essa dinâmica energética. Então, ele vai falar do princípio de equivalência, né, que ele vai começar a estudar os sintomas dos psicóticos, vai estudar essa relação das manifestações do inconsciente, através dos sonhos, através dos símbolos, através da variação dessa energia. E por isso que esse livro para Jung é muito importante, porque nesse, que é o volume 5 da obra completa dele, ele vai estudar todas as fantasias de uma paciente, de um colega dele, né, do Frunoir, e que mandou esse material para Jung. Jung começa, então, ela faz uma viagem de navio, e nessa viagem de navio ela vai escrever num diário com as fantasias dela. Jung daí pega esse diário e começa a interpretar todo o movimento da energia, dos interesses, das fantasias que são mobilizados, e ele vai vendo como essa energia vai se desdobrando, vai se deslocando, até se dispersar em vários símbolos, ganhando um caráter divino, religioso. Então, ele vai mostrando, de uma certa maneira, que essa libido ela se move também para uma visão finalista, né? Que existe um movimento de transcendência aí na libido, né? Que é criticado depois pelos psicanalistas, porque ele não vê isso, né? Mas para Jung, essa energia é como se o instinto tivesse um princípio espiritual que se move em direção a uma finalidade. Então, Jung vai explicando que essa libido, ela é que nem uma fonte de água que corre em direção ao mar, né? Ela sai de uma origem e ela quer chegar numa finalidade que é esse grande mar, essa comunhão de onde todas as águas se encontram. Então, ele entende que essa libido ela é movida por uma visão teleológica, por forças de uma finalidade. Existe uma finalidade. A nossa vida humana, a nossa vida não é desprovida de um sentido. E esse sentido, ele naturalmente move nossa energia. Então, a nossa energia ela não tem uma qualidade inerente a ela, né, porque ela é quantidade, mas ela tem um fluxo, um movimento que impele ela a caminhar, a escoar em direção a um processo de espiritualização. Então, para Jung, isso está presente na visão dele, né? Então, a nossa energia ela quer se realizar também. A força energética ela não está ali livre, solta, passivamente, né? Ela está de uma maneira se movendo em direção a algo naturalmente, que Jung vai chamar de individuação, né? Então, a todo movimento da libido ele concorre, né, e favorece esse movimento de individuação. E dentro desse sistema energético, se estiver sendo meio complicado, vocês vão me parando e vão me interrompendo, tá? Porque eu estou falando aqui, né? Mas eu não sei como isso está sendo assimilado para vocês. Se tiver algum elemento que ficou querer parar um pouquinho, entender melhor, vocês me avisem que a gente vai se ocupando melhor, né? Então, de certa maneira, dentro desse sistema energético, o Jung vai pegar então na física alguns conceitos da física para poder compreender melhor essa dinâmica. E um dos princípios energéticos que o Jung pega da física é o princípio de equivalência. Então, o que ele quer dizer com o princípio de equivalência? Que nada diminui ou desaparece. Tudo se transfere, ou seja, ele vê a psique como um sistema relativamente fechado de energia, não totalmente fechado, né? De uma maneira, é como se a energia não vai embora, né, para Jung. Então, nesse sistema relativamente fechado, por que é relativamente fechado de energia? Porque há troca de energia, tanto dentro dos elementos que compõem minha natureza, mas eu troco de energia com o mundo, né? Então, de uma maneira, há troca de energia. Mas o que Jung vai dizer? Que nessa troca energética que todos nós temos, né, existe uma cota de energia que se conserva.
né? Ou seja, e essa cota de energia, ela vai sempre estar presente, ela não vai embora, ela não desaparece. O que acontece é que ela está em algum lugar. Então, mesmo, né, que a gente não tem acesso a uma energia que a gente tinha tido antes, eu estou deprimido. Para onde foi a minha energia, né? Essa energia não foi embora, não é que eu perdi essa energia foi para algum lugar, né? Ela está, como alguém está colocando aqui, né? Essa energia foi drenada, né? A Vanessa colocando, né? Por alguma outra coisa, né? Então, ou seja, essa energia está no meu inconsciente, ou algum complexo robô, ou está sendo gasta por uma fantasia interna, né? E aí eu tenho sim, eu não tenho essa energia disponível para o ego agora, né? Aquela ideia da vontade, a gente falava, né? Cadê a energia, a vontade é energia disponível para o ego. Então, eu não tenho essa vontade nesse momento, enquanto cota de energia, porque eu não tenho força e energia para conseguir se movimentar. Mas não que a energia foi embora. Em algum lugar ela está. Então, isso é bem importante do ponto de vista clínico, na clínica nossa, isso é bem importante, porque os sonhos, a dinâmica do paciente vai mostrar para onde está indo a energia da pessoa. Então, se um sintoma que antes consumia minha energia, eu eliminei aquele sintoma, em algum lugar aquela energia vai ter que ir. Ela não vai desaparecer. Então, essa energia vai aparecer em algum outro lugar, porque existe esse princípio para Jung de uma equivalência energética, né? Existe um processo aí onde as energias, se não estão num lugar, tem que estar no outro. E por isso que o Jung dava muita importância também de que maneira o paciente se comportava depois da sessão terapêutica, né? Uma vez, a Von Franz, que era uma discípula dele, estava atendendo uma paciente, e essa paciente era muito difícil e resistente, e a Von Franz não queria mais atender ela, ou queria uma supervisão do Jung, de como lidar com aquela paciente, e eu disse, não, então pede para ela conversar comigo. E essa paciente vai conversar com o Jung, né? Naquela época isso era possível. Hoje em dia as coisas não acontecem assim, de mandar paciente para outros terapeutas, eles poderem trocar, né, de sessão, né? Mas naquela época isso era possível, a paciente vai conversar com o Jung, e Jung pergunta para a Von Franz como é que ela se comportou depois da sessão, o que ela fez depois da terapia. Porque Jung trabalha alguns pontos com ela, e em vez dela se ocupar com isso, com os elementos que ela tinha trabalhado com Jung, tipo assim, vou pintar esse material, vou escrever o que a gente conversou, vou refletir sobre isso, ela foi fazer uma fofoca, né, que teve com Jung, falando do Jung, assim por diante. Daí o Jung falou, então manda ela embora, né? Manda ela embora, que a melhor forma de tratar ela, de ajudar ela, é mandando ela embora. E a Von Franz, depois de umas certas sessões onde ela resistiu a isso, ela mandou a paciente embora, dizendo uma série confrontando a paciente com uma série de questões. E a paciente desaparece, com muita raiva da Von Franz, e talvez do Jung, e 10 anos depois ela escreve uma carta para Von Franz, agradecendo pela atitude da Von Franz, porque aquela atitude, por mais que ela não tenha gostado, deu limite para ela e fez ela despertar para uma série de coisas que ela não conseguia ainda reconhecer dentro dela, né? Mas o fato que, então, onde essa energia da paciente, o que ela fez com essa energia, né? Que ela recebeu ali, que foi movimentada no consultório, ela usou de uma maneira negativa. Isso, assim como isso vale para o ego, isso vale para a dinâmica também do nosso inconsciente. Eu movimentei uma energia, eu li uma coisa importante antes de dormir. E isso mobilizou uma emoção nessa leitura. Para onde vai essa energia que foi mobilizada pela leitura? Ela vai provocar uma imagem no meu sonho? Ela vai me deixar mais sereno e feliz? Então, de uma maneira, para onde está indo a libido, né? E aí a Márcia está trazendo uma questão
Madalena, né? Tu quer trazer para nós, Márcia, isso para todo o grupo, pessoal? Quer colocar para o grupo a tua questão? E aí? Não? Então, vou ler aqui. Então, tá colocando aqui. O que Jesus fez com a Madalena foi fazer ela usar a libido que a levava à prostituição para o amor caridoso, para que os que necessitavam. O que acontece é o seguinte, né, gente? Esse exemplo aí da Madalena, né? Ela, na verdade, no fundo, ela só não tinha uma. Ela estava enredada naquela vida de prostituição, mas ela não estava feliz. Né? Ela tinha sede de amor. Quando ela vai falar com Jesus, Jesus percebe isso. Que Madalena, no fundo, queria ser amada. Né? E mesmo ela tendo uma vida de luxo, de riqueza, e de vários homens aos seus pés, ela não estava feliz com essa vida dela. Então, Jesus dá um sentido para a vida dela quando ajuda ela a compreender o que é o amor, né? Naquele diálogo maravilhoso que está lá na Boa Nova, que é muito bonito, né? Quando ela conversa com Jesus. E aí, na medida que ela consegue compreender o que é o amor, ela começa, então, direcionar essa necessidade de amor para um propósito positivo, né? E aí ela consegue realmente vivenciar essa necessidade através do amparo lá, que vai culminar nos irmãos que estão com lepra, e ela vai acabar também pegando lepra no final dessa caminhada junto à caridade que ela fazia, né? Então, de uma maneira, mas assim, ó, não é, não basta dizer, eu vou abrir mão da minha compulsão, eu como demais e agora eu li que isso não é bom para minha saúde, eu recebi uma orientação espiritual que eu tenho que comer menos e a partir de agora eu vou botar essa energia toda em outro lugar, ou ter uma compulsão sexual, ou ter uma vontade, uma agressividade dentro de mim, eu vou não é assim, né? Porque se fosse assim, só é porque alguma coisa interna tem que mudar, e isso aconteceu com Madalena, para ter condições de, junto com a força egóica dela, direcionar essa energia para um fim positivo, né, gente? Então, a coisa é um pouquinho delicada e complexa, e com o tempo a gente vai entendendo como é que isso se dá, porque senão a gente podia ler as coisas, o médico dizia assim, para de fumar, e eu parava de fumar, porque ele disse que ia parar de fumar, e está tudo resolvido. Eu leio lá no Livro dos Espíritos tal coisa, e tudo se resolve. Então, não basta a gente saber, né, as coisas, né? Tem que haver um processo de tomada de consciência e de transformação interna para haver mudança de comportamento, né? E isso exige, de uma certa maneira, processos profundos que mudam o cenário interno da pessoa, né? E isso aconteceu com Madalena. Bem, Santiago, tu colocou alguma coisa? Sí, por favor, si el libido es igual a energía sexual o energía psíquica, entiendo que esta acompaña al espíritu inmortal siempre. ¿Qué sucede de acuerdo al esfuerzo de progreso espiritual y moral del ser con respecto a la libido? É que assim, Santiago, nem toda energia sexual que está sendo vivida em componente sexual, ela é inerentemente sexual, entende? Já que a energia ela é um campo de quantidade, né? Ela pode mudar, né? A qualidade dela, tanto a intensidade como a qualidade dela, o que acontece? Muitas vezes tu vive um comportamento a partir daquele tipo de
regência instintiva, mas o sentido que move aquela energia e o que está o que ela está simbolizando não é exatamente aquilo. Então, de repente, eu vou comer um alimento e eu tô, mas eu não estou querendo o alimento, não é fome, não tenho fome física, mas é como se eu tivesse fome. Então, do que eu estou falando? É uma fome física ou é um vazio que eu quero preencher? É uma fome de afeto? É uma gratificação que a comida me dá para poder lidar com frustração? Entende? Apesar de ser vivido assim, é a mesma coisa no sexo. Será que eu estou realmente, essa energia é inerentemente sexual ou tem algum movimento que está ali que faz que eu esteja vivendo naquele campo sexual, mas na verdade a minha busca não é sexual. Então, isso tudo dá uma complexidade, porque tem uma dimensão que ela é fisiológica, que ela é instintiva, mas tem um movimento da libido ali que é simbólico, que não é concreto, né? Então a gente tem que entender isso, né? Então, por exemplo, eu posso ter aprendido na minha infância, porque meu pai e a minha mãe eram muito sexualizados e eu fui abusado e que o afeto vem tudo pela sexualidade. E eu compreendi que amar e demonstrar afeto expressar é só pela via sexual. E aí eu fico preso nisso porque eu compreendi e assimilei a realidade dessa maneira, né? Então, de uma maneira, a gente vai construindo comportamentos a partir de significados, onde essa carga de energia representa um valor que está preso ali, mas que não necessariamente seja concreto, seja literal, né? Porque existe, porque eu falei para você, há uma psiquificação do impulso, do instinto. Então, a libido, quando ela é psiquificada, ela vai ganhando uma representação emocional ou um sentido, significado que transcende necessariamente o biológico, mas que é vivido muitas vezes de uma maneira concreta e literal. Tá? El esfuerzo que Chico Xavier manifiesta a Divaldo en un determinado momento a la pregunta de Divaldo, ¿qué hacía él en los momentos en que pudiera notar la exigencia de esas energías en su propio cuerpo? Y Chico responde que en esos momentos dirigiéndose a esas energías, les pide siempre que éstas suban, siempre, ¿no? Como un esfuerzo para reforzar mejor la directriz, la voluntad hacia la autosuperación y poder dedicarse plenamente a la misión que él tuvo. De alguna manera, esta forma que propone Chico puede ayudarnos a las personas para esa autosuperación. É que assim, Santiago, sim, com certeza, né? Ou seja, como toda energia pode ser canalizada, né? A questão de transdução de energia. A imagem, o símbolo, é um transdutor de energia. Então, assim como a imagem faz uma transdução de energia, assim como eu pego energia do ar, né? A eólica, num catavento, e transforma em energia elétrica, né? Essa possibilidade de translutar uma energia em favor da outra, a gente pode fazer isso também. E isso pode, em grande parte, ser conseguido por um esforço consciente da nossa parte, mas nem sempre o esforço consciente não é o único caminho e nem sempre é suficiente, né? Então, isso envolve um trabalho de autoconhecimento, das fantasias que movem e o significado que movem esses comportamentos onde a energia está presa. Uma, porque às vezes eu viciei, né? E criei um hábito. Se eu despertei muito a minha energia genésica,
e numa outra vida, e fiquei muito preso a isso, é claro que a minha energia está concentrada ali e tem ter um caráter de manifestação nesse campo mais genésico. Mas não quer dizer que a sexualidade não é num órgão, né? A sexualidade está na mente. Então, quando o São Francisco abraça, né, não é o Frei Luiz, o outro Frei, e o Miramês conta que começa a haver uma troca de energia entre eles, que alimenta espiritualmente. Isso é uma energia sexual também, no sentido pleno da palavra sexual, que é o alimento da alma, energia de polaridades masculina e feminina, energia criativa. Então, de uma maneira, para nós, tudo é uma coisa só. Então, porque o sexo também não está no órgão, ele também está na mente. Agora, como é que se tu vai viver essa energia sexual numa troca de permuta mais elevada ou restrita apenas na questão fisiológica, depende exatamente de uma série de condições que estão envolvidas na dinâmica do espírito e daquilo que te compraz também do ponto de vista das sensações, né? Mas cada chakra, né, é um campo energético em um nível de consciência. Então, cada chakra do perispírito representa nível de consciência. E a mesma energia que está subindo e descendo, né? E movimentando essas forças de consciência e essas várias formas de expressão energética, tanto no meu corpo físico, como na minha potência como alma que se coloca no mundo, pela arte, pela música, pela sexualidade, que são todas forças criativas do espírito, né? Então, claro, a gente pode conduzir essas energias e favorecer experiências mais nobres ou outras, não que a sexualidade, o sexo não seja nobre, mas outras formas também de viver a expressão da nossa libido, né? Então, de certa maneira, o que acontece justamente nessa equivalência energética, a libido vai se transferir, né, de um ponto para o outro. E junto com o princípio da equivalência, né, de maneira complementar, o Jung vai dizer que existe um princípio da entropia, né, que busca o equilíbrio, né, quer dizer, como a gente vê na questão da morte térmica, né? Se eu tenho uma chaleira muito quente e eu ponho essa chaleira quente em cima de uma outra base, o calor vai passar do mais intenso para o menos intenso, até haver um equilíbrio de temperatura entre os dois elementos que estão ali, né, trocando, permutando aquele calor. Então, do ponto de vista psíquico, também existe essa entropia, tá, gente? Tudo visa, para Jung, tudo visa a busca do equilíbrio, dessa autorregulação, né? Então, nesse sentido, né, o conteúdo que tiver mais valor de energia poderá promover trocas com conteúdo de menor valor energético. Tá? Então, alguém pode dizer, mas já não está se contradizendo, porque se uma pessoa tem uma compulsão para o sexual, essa energia não está indo para um outro lugar. Ela está cada vez mais roubando a energia da pessoa, cada vez a pessoa fica mais tomada pela compulsão, ela não pensa mais em nada, e a vida dela está vivendo cada vez mais isso, e aquilo está consumindo ela cada vez mais, em vez de melhorar, está piorando no comportamento. Onde fica o equilíbrio energético? Né? Nesse caso aí, de uma compulsão, já que a compulsão não está diminuindo e a pessoa está cada vez mais compulsiva. Por quê? Porque deve ter alguma coisa inconsciente na vida dela que falta energia, e a compulsão é a tentativa desesperada de botar energia naquela falta que ela tem. Vocês estão entendendo isso? Né? Para poder compreender bem isso? Por exemplo, eu dou um exemplo para vocês. Né?
eu não quero me alongar muito, né? De repente, eu tenho uma compulsão de ter bonequinhos, uma bonequinha da minha infância, né? Uma bonequinha que eu tive na minha infância, né? Tipo, se é Fofolete, uma Barbie, seja o que for. E eu começo a ter compulsão de ter bonequinha, aquilo gera ansiedade, eu tenho que ter cada vez mais, e nunca chega, e eu quase roubo as bonequinhas das pessoas quando eu encontro, eu fico desesperado para comprar uma bonequinha e gasto mais do que eu devo para ter tal bonequinha, né? Então, de uma maneira, aquilo está lá cada vez ganhando mais importância na minha vida, e eu estou vivendo só em função das bonequinhas, consumindo bonequinha e acumulando bonequinha na minha vida, e a compulsão não passa. Mas por que que não passa? Porque essa compulsão de bonequinha, na verdade, ela está tentando direcionar energia para algo que está faltando, que está com pouca energia, que talvez seja, por exemplo, essa bonequinha representou a perda da mãe, a mãe deu aquela bonequinha para ela, e no outro dia a mãe morreu, e ela não elaborou o luto, e é uma tentativa de recuperar aquela mãe, ou aquele amor que foi embora com a morte da mãe, e aí eu fiquei sem aquela mãe, sem energia de mãe, e eu quero recuperar aquela energia, entende? Então, se por um lado parece ter muita energia da compulsão, por outro lado, é porque falta, essa energia está querendo ir em direção a um encontro de algo que está faltando de mim. Então, há uma compensação, né? Então, o Jung vai trabalhar de uma certa maneira, esses processos compensatórios, né? Então, a entropia e a equivalência de energia, né, como foi colocado ali, aqui no chat, ele está ligado a esse processo de compensação de energia, né? Então, se eu ignoro parte da minha necessidade ou parte do meu inconsciente, ao movimento da vida, né, seja consciente, vai puxar uma atenção, uma energia para aquele lugar que está faltando lá. E se eu não reconheço, mais compulsivo pode ficar. Tanto é que, uma vez, uma atitude fanática de uma pessoa que está tomada por uma energia emocional violenta, no fundo, pode estar escondendo uma falta de confiança, um ceticismo inconsciente. Então, você vê como esse processo ele é muito dinâmico e rico, né? De possibilidades. Daí alguém pergunta aqui sobre a questão do obsessor, né? Como é que a gente pode entender isso na casa de também na verdade, é uma aliança, né? O obsessor rouba energia ou intensifica a energia daquele indivíduo porque também está precisando daquilo, né? Então, o obsessor pode ser, né, seja uma necessidade de um vício que eu tenho e, como desencarnado, eu não tenho contato mais com essa possibilidade, ou eu quero intensificar alguma coisa que o indivíduo não consegue lidar, justamente para quebrar as perninhas dele. Então, mas a dinâmica, ele só vai reforçar o que já existe, né, gente? De uma maneira, o obsessor, ele não pode mudar um comportamento, ele não pode determinar um comportamento na vida da gente se a gente não tiver recurso e energia para oferecer para o obsessor, né? Então, ele vai só, de uma maneira, fazer uma leitura nossa, e fazendo uma leitura nossa, ele vai poder tocar naqueles pontos que já são, de certa maneira, emocionalmente, já tem uma carga de energia ali, ou por conflito, ou por vício, ou por condicionamento, ou por seja o que for, né? Então, e isso está ligado também às necessidades do obsessor, seja por vingança, seja porque ele também precisa de vampirizar aquela pessoa, seja também porque está em jogo aí, né? Mas há uma correspondência e uma compensação também na relação entre obsediado e obsessor, né? Então, tudo isso está em jogo aí na questão da energia. E além desse processo compensatório, onde entra a equivalência e a entropia, há um movimento de progressão da libido e de regressão, né? Então,
a progressão da libido é quando a energia está para dar conta da necessidade do mundo externo. Porque o mundo existe energia, ela tem que sair para trabalhar, existe esforço, existe imposições da vida, que eu tenho que dar conta, ou seja, uma adaptação ao mundo externo. E a regressão da libido é uma adaptação ao mundo interno, né? Às minhas necessidades internas. Então o primeiro movimento de progressão irá fazer o indivíduo estabelecer relações com o mundo que o rodeia, promovendo a minha relação entre eu e o mundo e o outro. E o segundo, e o movimento da regressão da libido, vai promover a harmonia entre o indivíduo com ele mesmo, com o seu mundo interno, né? Dentro da progressão da libido, vai também ter a extroversão e a introversão da libido, que não vou me ocupar aqui, porque a gente vai ter a aula só sobre as funções da consciência, sobre extroversão e introversão, né? Então, de certa maneira, então, nem toda regressão da libido é negativa. Ela pode ser positiva e negativa, assim como a progressão da libido pode ser positiva e negativa. Eu posso progredir a libido dando conta do mundo de uma maneira que me engrandece, que é uma maneira que pode ser positiva, ou pode também ser uma coisa neurótica e negativa. Assim como uma regressão também pode ser uma necessidade de buscar lá no passado algo que falta aqui, de buscar lá no passado algo de uma memória emocional, né, positiva, né? Por exemplo, né, eu fiquei muito tempo gripado, fiquei com medo que fosse com Covid, fiquei inseguro, fragilizado, aí me deu saudade da sopa da minha avó, da minha mãe. Então, daí deu uma vontade de comer uma sopinha da minha mãe. Então, esse é um momento regressivo. Eu estou querendo buscar não só a sopa, mas aquele afeto, aquela proteção, né? Porque eu estou, de uma maneira, fragilizado nesse momento. Então, a vida está me lembrando, né, referências positivas da minha memória afetiva para bem poder enfrentar esse momento de fragilidade, né? Então a ideia da regressão da libido e da progressão é um movimento de para trás e para frente, para dentro e para fora, como uma forma de dar conta da vida, seja de dentro e de fora. E aí Jung compara esse movimento ao movimento do animal, né? De uma fera, de uma onça, né? de um puma, né? O animal tem que recuar muitas vezes para saltar melhor, então dá um impulso, né? Então, muitas vezes a regressão ela tem que ocorrer para tu pegar fôlego ou contatar com um aspecto teu para poder, de uma maneira, criar um novo impulso em favor de uma realização que a vida está exigindo naquele momento, né? Então, por isso que a regressão e a progressão, ela faz parte do processo dinâmico da vida e ela pode ser tanto positiva como negativa. A Angélica está colocando como reconhecer as causas das minhas compensações. Bem, Angélica, isso dá um tratado aqui que não dá para responder em 5 minutos, né? Mas eu acho que essa questão da compensação, a gente vai estudar bastante ela, que a gente falar sobre as tipologias da consciência. O tipo introvertido, extrovertido, sentimento, pensamento, a extroversão, introversão. Então, a compensação é um sistema de equilibração, né? De equilíbrio. Se eu estou botando muita energia lá fora, o meu movimento do inconsciente vai mostrar que está faltando tu botar energia aqui dentro. Se eu estou me valorizando demais, de uma maneira onipotente, a vida vai tentar mostrar que eu não sou tão assim onipotente e vai tentar me confrontar com um aspecto mais frágil meu. Então, ou mostrar por um sonho um lado mais infantil, ou mais limitado da minha natureza. Então, de uma maneira, vai gerar uma tensão de opostos, né? Que, de uma maneira, envolve essa compensação. E tem 3 tipos de compensação que existe, né? Então, dependendo da dinâmica. Então, quando a gente for... na semana que vem, né? Semana que vem eu não vou poder estar no nosso encontro,
justamente que eu tenho uma atividade que não tem como evitar, e ela pega a tarde aqui do Brasil e vai avançar e aí vai pegar o nosso estudo. Então, semana que vem a gente não vai poder ter nosso estudo. Mas daí no próximo encontro que a gente tiver, né, que a gente vai começar a falar sobre inconsciente pessoal e coletivo, a gente volta nessas três níveis de compensação e para falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês me lembrem, tá? Se eu esquecer, vocês dão um toquezinho, né? Para a gente poder retomar. E, porque a gente já vê a ideia de inconsciente pessoal e coletivo, já vamos ver também esse momento da vida acontecendo na dinâmica interna, já falamos desses três tipos de compensação, tá bom? Ok, minha gente. Então, o nosso tempo está se esgotando, né? Então, é uma ideia, tudo isso é só para a gente poder ter uma noção mais elaborada desses conceitos básicos, para você entender, para poder, de uma maneira, depois ter uma leitura um pouquinho mais clara do que a Joana coloca a partir dos conceitos do Jung. Alguém pode fazer a prece para nós de encerramento, então? Quem é que se habilita? Ninguém se habilita, eu vou chamar alguém. Silmara pode fazer? Posso sim. Todos me ouvem? Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer imensamente a oportunidade que tivemos nessa noite de estudo, agradecer a presença da espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia, que facilita a chegada até nós desses conhecimentos. Agradecemos imensamente a Gelson, que se disponibiliza a facilitar o nosso estudo, e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, que a todo momento se encontra ao nosso lado, nos mostrando o caminho de amor que devemos seguir. Desejo a todos uma ótima semana. Uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de estudo, que possamos estar presente no próximo encontro, com muita vontade de aprender e com a presença de Jesus, de Deus e de toda a espiritualidade amiga ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, então. Até o próximo encontro.